Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindos ao Empresário Cast. Hoje tenho comigo uma pessoa especial, uma mulher inspiradora, empreendedora, mãe da Clarinha, maquilhadora profissional, dona de uma equipa e de uma agência de marketing que transforma autenticidade em negócio. Bem-vinda, Mafalda Vieira. Obrigada, que introdução de milhões, adorei. Pois tinha que ser especial, já nos conhecemos há alguns anos, tinha que ser especial. É verdade. É um gosto ter-te aqui, Mafalda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Mafalda. Então, quando pensas em ti hoje, e como é que tu gostarias de te apresentar para quem não te conhece? Acho que a primeira coisa é que sou um work in progress e vou ser sempre. Mas se eu tivesse que me apresentar assim, eu diria que sou uma mulher com o bichinho carpinteiro, que quero sempre fazer coisas novas, tenho sempre ideias a acontecer, que gosto de inovar dentro das minhas áreas, dentro daquilo que eu gosto de fazer, e que acima de tudo sou uma pessoa de pessoas. Gosto muito de trabalhar com outras pessoas, de potenciar outras pessoas que trabalhem comigo. Acho que é um bom resumo de tudo aquilo que eu faço. Gosto de ter muito de mim enquanto pessoa. Acho que é isso. Eu conheço sempre como uma pessoa muito dinâmica, muito autêntica, muito entregue às causas, e neste momento tu tens várias causas, não é? Tens a maquilhagem profissional, tens a tua agência de marketing e ainda o teu papel de mãe. Como é que tu encaixas isto tudo, Mafalda? Sei lá. Ainda estou a descobrir, e acho que vou descobrir até o dia que a minha filha sair de casa. Mas é engraçado porque a minha filha tem 1 ano e meio, por isso ainda é muito pequenina. Parece que já passaram 10 anos neste ano e meio, mas não, ainda só passou 1 ano e meio. Mas acima de tudo eu tenho vindo a organizar-me cada vez melhor. Até estávamos a comentar isso em off. Sim. E a perceber que há momentos no meu dia para eu encaixar tudo. Eu nunca fui tão produtiva, tão organizada e com tanto resultado como agora na minha vida. Em tudo, nível familiar, de poder estar presente para a minha filha. Não há um evento da escolinha dela que eu perca, nada, nem que seja uma pequena festa simbólica de alguma coisa. Eu estou lá de início ao fim, atividades, sei lá, pequenas coisas. Consigo ter agora o luxo de, durante o dia, ser altamente produtiva e ter resultados que se materializam em faturação. E chegar às 5h30 e ir ao parque com a minha filha, ficar lá 2 horas se for preciso. E isso para mim é o melhor dos 2 mundos. Ter chegado aí demorou, uma pessoa teve que sofrer um bocadinho, que penar, que descobrir, e era algo que eu não tinha de todo antes. Essa organização, era capaz de procrastinar muito mais, e achava eu que não procrastinava. Curioso. E agora é completamente diferente, porque o tempo também é mais valioso. Pois. Acho que é isso. Então, se calhar para muitas mulheres é tabu ou é incompatível a questão de ser mãe e ser empreendedora. Eu percebo porque é que isso veio. Porque eu, no início da minha filha, no início da maternidade, houve um momento em que tudo me estava a correr mal. Tudo. Os resultados que eu achava que iria ter naquela altura não estava a ter, a nível empresarial. Não era suficiente para eu dizer estou bem e estou a melhorar a minha qualidade de vida, bem pelo contrário. E há uma altura em que eu me apercebo em que eu saio de manhã e chego e a minha filha já está quase a dormir. Então o que eu percebi é que efetivamente é preciso focar naquilo que eu realmente sou boa a fazer, quase os meus 80-20, não é? Focar nos meus 20 e priorizar o que é realmente importante na minha vida, porque eu não estava a fazer isso, eu estava tipo barata tonta a tentar perceber o que é que eu vou aqui fazer. E nada estava a resultar. Não resultava a empresa, não resultava o bem-estar de casal, que também é muito importante, principalmente no pós-parto, o bem-estar de família, de mãe, de tudo isso, nada estava a funcionar. Então foi quando eu parei e disse, porque eu fiz isso, eu sei que muitas vezes os empresários dizem aquela coisa, estava tudo a correr mal, mas eu não desisti. E eu disse, não, eu vou desistir, eu vou tirar a toalha ao chão, estou farta disto, eu não quero isto para mim. E quando eu tirei a toalha ao chão, eu disse, acabou, eu quero lá saber, eu até posso estar a ter resultados, mas não é o que eu quero, burnout total, não quero isto.
eu costumo dizer que o universo não deixou, uma intervenção divina não deixou, e o trabalho começou a surgir cada vez mais de outras áreas que eu também queria. Foi daí que também surgiu a agência de marketing. Foi uma coisa de, a Makeup começou-se a restabelecer novamente com outro foco, com outra intenção, e de repente começam pessoas, empresários a vir ter comigo: Mafalda, eu vejo o que tu fazes nas tuas redes sociais, faz para mim. Foi assim. Muito bom. E eu: faz para ti? Como assim eu faço para ti? Porque para mim redes sociais é como lavar os dentes, sabes? Eu não penso muito no assunto. É orgânico. É, porque eu já estou nas redes sociais e sei que elas existem. Então foi dessa forma, e isto, voltando, pegando outra vez na tua pergunta, que é a grande diferença a partir do momento que eu sou mãe, é que o foco tem que ser outro. O 80-20 tem mesmo que se aplicar, e perceber o que é que eu realmente quero, porque fazer por frete ou fazer porque tenho que pagar contas, comigo, Mafalda, não resulta. Claro que há coisas, nós não gostamos de fazer 100% das coisas do nosso trabalho, é normal, mas não era capaz provavelmente de estar a fazer um trabalho que nada tem a ver comigo, percebes? Que nada tem, não ia sentir que estava a ter propósito nem contribuição. Então foi as duas coisas, eu tenho que sentir esse propósito na maternidade e no trabalho. Quando eu junto as duas coisas, ninguém me para. Espetacular. É aí mesmo. Eu acho que isso traz aí grandes lições, e acho que este episódio, se ficasse por aqui, já tinha leitura. Que bom, é bom sinal. Não, porque são grandes lições, porque realmente é essa questão que estás a dizer, ou seja, a incompatibilidade para muitas pessoas de ter uma vida profissional, que pode ser empreendedorismo ou até qualquer, exigente, e a questão de ser mãe a tempo inteiro no sentido de ser mãe presente, não é? Para muitas pessoas isso é incompatível, e tu trouxeste a chave, não é? Porque quando tu disseste que tiraste a toalha ao chão, o que aconteceu foi que tu libertaste-te também dos pensamentos, não é? Libertaste do peso, não é? E então aí pudeste pensar, não é? E foste àquilo que é essencial, que muitas vezes não têm a capacidade, não é? Dos 80-20, não é? De perceber o que é essencial e o que é que não é essencial. Pronto, e tomaste essa decisão, e depois ver isso aliado à tua paixão e o teu brilho nos olhos é inspirador. Por isso é que a gente podia ficar por aqui, que esta lição para muitas pessoas já tinha valido. Que bom, fico contente. Obrigado, Mafalda. Olha, como é que nasceu a tua paixão pela maquilhagem, e como é que tu percebeste que era mais do que estética, que era uma forma de empoderamento? Eu nunca te contei essa história. Vou-te contar. Então, eu sempre cresci com uma presença feminina, a minha mãe, a maquilhar-se. Eu sempre vi a minha mãe maquilhar-se. Eu lembro-me de ser da altura do lavatório da casa de banho, olhar para cima e ver a minha mãe maquilhar-se. Lembro-me de ver os batons da Chanel, que ela tinha um batom Chanel vermelho, da Givenchy castanho. Eu lembro disso tudo. Eu lembro que aquilo me dava ali uma coisa. Mas pronto, era muito miúda, uma pessoa não materializa em nada. E estamos a falar há sei lá quantos anos atrás, não é? A maquilhagem não era uma profissão, muito menos. Quando eu tinha 15 anos, eu descobri o mundo do YouTube. Ok. E descobri vídeos gravados com webcams todas terríveis, não é? Com péssima qualidade em comparação hoje em dia, e vejo vídeos de maquilhagem. E aquilo eu fiquei, meu Deus, o que é isto? E depois percebi que havia uma profissão associada a isso, que era maquilhadora. Com 15 anos exatamente, eu virei para a minha mãe e disse: mãe, eu quero ser maquilhadora. E a minha mãe olhou para mim muito carinhosamente, riu-se e disse: eu quero ganhar Euromilhões. Foi a resposta dela. Então eu percebi... Que grande apoio. E eu percebi que eu tinha que lhe provar que eu merecia fazer o curso de maquilhagem. Então o que é que eu fiz? Com os meus 15 anos, na verdade já estava... Sim, 15 a chegar aos 16, eu abri o meu primeiro blog, que na altura os blogs estavam a bombar. E em setembro, foi em setembro desse ano exatamente, eu lancei o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Eu não era maquilhadora, não era nada nesse aspecto. Fantástico. O que eu decidi foi, nesse verão, que isto foi em setembro, nesse verão os meus padrinhos foram-me visitar e deram-me uma nota de 50 euros. E eu tinha 10. E um workshop de automaquilhagem custava 60, em Vila Nova de Gaia. E o que é que eu fiz? Meti as minhas trouxinhas e lá fui eu. Primeira prova que queria muito isto, porque eu era a menina que andava de carro para todo lado, o papá levava-me para todo lado. E eu meti-me sozinha no metro e descobri, pela primeira vez que andei de metro sozinha, fui para Vila Nova de Gaia, de Matosinhos para Vila Nova de Gaia. E a minha mãe já ficou: alto, ela está a querer ali. E eu fui sozinha, paguei-o eu, adorei. 16 anos, não é? Sim, 16 anos, já tinha 16 aí. Nesse momento, no dia a seguir ao workshop, eu lancei o meu primeiro vídeo no YouTube, que eu disse: vou com cara e com a coragem. Tudo muito mal organizado, como é óbvio. Sei lá, eu ainda me lembro que tinha a cama, via-se a minha cama na altura do quarto, a cama por fazer, coisas do género. Mas eu lancei o vídeo e eu lembro-me que nos primeiros vídeos eu estava muito
olá, eu sou a Mafalda, super tensa, nada a ver com o que eu sou hoje, não conseguia transmitir a minha personalidade nesse aspecto. E então eu comecei sempre a insistir com os vídeos do YouTube, com o blog, tudo isso. Na altura eu já namorava com o meu atual marido, que me ajudava na altura a comprar paletas de sombras, porque eu não tinha dinheiro para isso, e ele comprava-me paletas e material para eu poder fazer vídeos. Foi sempre a pessoa que me apoiou mais nesse aspecto. E eu tinha 17 anos aí, e tive uma proposta de um cabeleireiro no centro do Porto, que trabalhava com uma marca que era a Schwarzkopf Profissional, para fazermos uma parceria. Foi a minha primeira grande parceria. Uau. Ou seja, eles ofereciam o trabalho técnico e produtos da Schwarzkopf, e eu tinha que fazer publicidade. Que na altura foi, uau, que é isto? Lá fui eu, a minha mãe não acreditou que aquilo era verdade, até eu chegar com californianas em casa. E ela olhou para mim, para lá, isto foi mesmo verdade, tu foste mesmo. Eu, está aqui as fotos, sei que é. E ela, nessa noite, eu lembro perfeitamente disso, ela estava na cozinha, chamou-me, estava a fazer o jantar e disse, filha, eu estive a pensar, eu vou-te oferecer o curso de maquilhagem, tu não vais dizer a ninguém, nem ao teu pai. É engraçado, não, ninguém vai saber, e tu vais à luta. Portanto, eu fiz lá o curso de maquilhagem, eu tinha 17 anos. No entanto, apesar de foi um curso absolutamente incrível, foi life-changing para mim, eu percebi, é isto que eu quero fazer, fui forçada a ir para a faculdade, porque o plano A é ser doutora, o plano B é ser maquilhadora. Eu percebo, hoje em dia, sendo mãe, eu percebo o que a minha mãe me fez, que foi, sim, tens que ter aqui esta segurança. E eu fui para a faculdade, na altura fui para Recursos Humanos, fiz pim-pam-pum, para teres ideia, na faculdade, eu não queria nada, por isso felizmente tinha boa média. E entrei em Recursos Humanos, que digo-te, ainda bem que entrei, porque aprendi muita coisa sobre gestão e sobre pessoas, foi ótimo. No final do segundo ano, eu perdi a capa de uma revista para fazer com uma modelo, ou seja, maquilhar. Era a Cosmopolitan na altura. Sim, chamaram-me para fazer. Sim. E eu não podia porque tinha um exame. E fiquei doente. Eu já tinha perdido vários trabalhos, mas aquele era mesmo... E na maquilhagem é um mercado muito assim. Se tu dizes que não uma vez, não te voltam a repescar para nada. Na altura ainda era pior. As oportunidades não eram muitas. Então eu nesse dia fiz o exame, lembro que cheguei a casa a chorar. Aquela minha intensidade, eu costumo, mãe, acabou, eu vou desistir da faculdade, eu vou a 100% na maquilhagem, e se tu me quiseres mandar a porta fora, tudo bem, eu arranjo solução. E ela virou-se para mim e disse, bora lá filha, estou contigo, desiste. E aquilo para mim foi um antes e depois, porque a partir dali era quase todos os dias eu estava a postar vídeos no YouTube, fiz um mini estúdiozinho em casa, mesmo estúdio de gravações e de atendimento, e comecei ali sempre, eu estava sempre a aparecer no YouTube, sempre a aparecer depois no Instagram, no Snapchat. O Snapchat era à altura, era uma coisa muito poderosa nas redes sociais, e começou assim, até que em 2016 eu abri o meu primeiro estúdio, contra tudo e todos, ninguém queria, incluindo os meus pais, estavam a dizer, não, vais abrir com muitas despesas, isso não faz sentido. E quando eu lhes comuniquei, eu lembro perfeitamente disso, eu estou a pensar em abrir um estúdio, isto foi de manhã. Eles dizem-me esse argumento, atenção, as despesas, eu à tarde já tinha uma visita agendada. Cheguei à visita, disse, ok, vou ficar com o espaço. O João, o meu marido, era o único que sabia que me apoiava nesse aspecto. Fechei, dei as duas rendas, lembro perfeitamente disso, de avanço. Na altura, imagina, 130 euros por um espaço em pleno Matosinhos. Hoje em dia era impossível, não é? Sem dúvida. Mas 130 na altura era muito puxado para mim. E eu fechei o espaço, comprei as tintas porque a sala era verde, para eu e o João pintarmos na altura. E quando pintámos o espaço, o João virou-se para mim, bem, vamos então à IKEA buscar os móveis. Eu, não meu amor, não tenho dinheiro, agora tenho que trabalhar para ter dinheiro para isso. Vou pegar na mesa que tenho na cadeira alta, meto aqui e vou fazendo dinheiro e vou montando. E ele ficou em choque a olhar para mim, ele, o quê? Tu só tinhas dinheiro para a renda? Eu, sim, para a renda, para abrir o contador de água e das tintas, agora vamos fazer acontecer. Porque eu sou muito essa pessoa, e o meu marido é o oposto, é tipo, a certeza tem que estar tudo organizado. E na altura ainda era pior, eu, nesse aspecto. A verdade é que ele, aí foi um querido, chegou-se lá à frente e disse, não, eu vou-te mobilar isto tudo e depois tu pagas-me na boa, tranquilo. E o resto é história. Depois a coisa foi crescendo, fomos para um segundo estúdio, terceiro estúdio, e a crescer cada vez mais com a equipa, com tudo isso, mas foi com 15 anos. 15 anos que eu percebi. Muito bom. Mafalda, só para as pessoas entenderem um bocadinho mais, hoje em dia o teu negócio como é que é constituído? Ou seja, não só para percebermos aqui um bocadinho mais, provavelmente é uma história fantástica, inspiradora, louca, muito louca, sem dúvida nenhuma, mas lá está, ser empreendedor tem sempre um pouco de loucura, portanto sem o QB de loucura nós não vamos lá, portanto tem que haver sempre aí uma pitadazinha.
Olha, neste momento a maquilhagem está a passar por porque como eu expliquei, não é, que todo o pós-parto eu tive alto que eu tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida, porque eu percebi que eu estava farta. Não sei se alguma vez tu já tiveste este desafio, mas sou muito controladora. Então, ou faço eu, ou mais ninguém faz bem. Ok. E esse é um dos meus calcanhares daqueles. E esse é um grande desafio dos empreendedores. Eu já o tive. É algo que ensino, porque é crucial ultrapassarmos isso. Então conta-nos, Mafalda. Como eu não passei isso, eu bati de frente e caí ao charco. Literalmente eu caí de cara no chão, porque eu tinha esta necessidade de controlar tudo, que era quem faz as maquilhagens bem sou eu, quem dá as formações bem sou eu, quem faz bem a contabilidade sou eu, quem faz bem a edição de vídeo sou eu. Eu chegava a este extremo. Okay. Não havia absolutamente nada no meu ecossistema de empresa e já era muita coisa que eu não metesse a mão. Ou, para teres ideia, uma coisa tão absurda como gestão de anúncios. Eu não delegava. Eu deleguei uma vez, correu mal, eu disse, não, eu sei fazer. E fiz com resultados, porque eu tinha essa coisa, se eu faço, eu tenho que fazer bem. O que por um lado, a grande vantagem que eu tenho agora é que ao delegar eu consigo avaliar muito melhor se as coisas estão a correr bem ou não. Mas neste momento, por causa desse momento de tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tomei a decisão, está na hora de sair do operacional. Tenho a coragem de dar o passo. Isso foi antes ou depois da Clarinha? Foi depois da Clarinha nascer. Foi depois da Clarinha. Foi depois de eu ter batido com a cabeça de resultados não estão como eu quero, a trabalhar que nem um cão e a não produzir como eu... A não ter o output, a verdade é isso. Eu estava a pôr muito input e não estava a sair nada, claro. Exausta da minha cabeça, havia muitos ângulos mortos que eu não conseguia ver, porque era só a minha mente, era só a minha visão ali a trabalhar, não é? Os meus olhos a ver. Então, a primeira decisão que eu tomei foi parar de dar formação. Ok. A formação sempre foi um core muito grande da minha empresa, o que trazia mais dinheiro para a minha empresa, e eu disse, eu tenho que parar. Começar por aí. Então, porque eu preciso me realinhar, preciso me redescobrir e perceber como é que eu quero chegar às coisas. E o que eu também passei a fazer foi delegar as maquilhagens. Eu tenho muitos anos de mercado, tenho muita formação. A pessoa não pode pagar um preço standard para fazer maquilhagem comigo, não faz sentido. Sim. Mas demorei a perceber. demorei a perceber, porque quando eu começo a perceber que eu estava a cobrar o mesmo valor estando há 13 anos no mercado do que colegas que estão há 3, alto, que alguma coisa aqui não está bem. Então, o que aconteceu foi automaticamente para me terem a mim enquanto maquilhadora, tenho que pagar couro e cabelo, como se costuma dizer, Sim. E está tudo bem, mas eu tenho uma equipa agora que eu distribuo o trabalho, que devido ao meu nome no mercado, às redes sociais, o meu funil funciona bem nesse aspecto de atração de clientes, eu faço essa distribuição e neste momento a parte boa da maquilhagem que revelo agora aqui em primeira mão, que já estava assim quando falaste, pronto, vai ser no podcast do Cândido, estamos a fazer todo um rebranding em que a maquilhagem vai crescer para outras áreas da beleza, onde vamos ter toda a vertente de tratamentos de rosto, de terapêutica, sobrancelhas, pestanas, tudo isso, com o objetivo de crescer toda essa vertente. Cai o branding Mafalda Vieira Makeup, porque neste momento não preciso dele, vai entrar um novo branding que vai ter isto tudo, e tudo com pessoas, com profissionais que são o meu braço direito e o meu braço esquerdo, que eu confio a 200%, e portanto a make-up está muito nessa vertente. Eu faço alguns trabalhos pontuais, mas eu estou na vertente estratégia, que é o que eu quero, gestão, que eu amo cada vez mais, mete-me a fazer processos internos que eu adoro, eu tornei-me essa pessoa, e ao mesmo tempo temos a agência de marketing que surgiu, lá está, ao qual eu ainda estou mais presente porque é preciso ainda muito a minha cabeça nesse aspecto, mas que já estamos a crescer para contratar pessoas novas para a equipa para escalar, que é esse o objetivo. Fantástico. Mafalda, eu tenho que dizer muitos parabéns. Obrigada. Porque a gente já não falava há algum tempo. É verdade. Eu acho que estava grávida da última vez que falámos, acho eu. Exatamente. A gente já não falava há algum tempo e até antes do podcast iniciar, como tu já disseste, estivemos a conversar um bocado em off e eu disse, bem, nós temos que parar. Nós temos que parar porque estamos aqui a falar de coisas que são muito relevantes para as outras pessoas. Então, ou seja, neste momento é fantástico realmente o progresso que tu tiveste e fico especialmente grato e orgulhoso de ver porque fui assistido a muitas situações laterais e foste falando muito comigo também. No passado tivemos algumas oportunidades de ir trocando algumas ideias, então fico muito contente e tu realmente és o exemplo daquilo que separa muitos empreendedores da falência para o sucesso.
Ou seja, porque muitas das vezes o empreendedor, lá está, começa por ser aquela pessoa que sabe fazer bem algo, então que tem valor e que naturalmente tenta isso, entrega muito. Mas não chega. Não chega. E há um ponto que ele começa a esgotar. Há um ponto que a energia começa a baixar. E então esse é o ponto que está perto da ruptura e do negócio não avançar. E depois nós temos esta separação, que é a questão realmente de conseguir construir a equipa. E isso é uma mega diferença, ao conseguirmos construir a equipa, ao conseguirmos delegar, e realmente a partir daí nós passamos para outro patamar, até para outra capacidade, lá está, de parar e pensar e analisar aquilo que tu relataste há pouco quando atiraste a toalha ao chão, não é? Ou seja, tu conseguiste parar para pensar, e que quando o empreendedor está no meio da operação, no meio da urgência, no meio da necessidade, ele muitas vezes ele só vê o presente, não consegue ver para além do presente. Que lições disto tudo é que tu queres partilhar aqui com os nossos ouvintes, porque acho que é muito precioso tudo aquilo que tu tens aprendido? Olha, várias coisas. A primeira é assumir quando dá asneira. Ok. Assumir. Sim. Porque o meu ego houve muito tempo que não me deixava assumir que eu fiz asneira da grossa. Ok? Era muito difícil, por exemplo, num jantar de amigos, então o que é que está a acontecer? E eu admitir, fiz asneira, confiei, não geri bem o dinheiro, o que for. Então a primeira coisa é trabalhar o nosso ego nesse aspecto, e neste momento já te consigo dizer com orgulho, olha, fiz da grossa, mas consegui dar a volta. A segunda lição é confiar no meu instinto. Isto porquê? Porque quando eu atiro a toalha ao chão e tenho um buraco de 40 mil euros na minha empresa, Uou. Eu tenho toda a gente, incluindo a pessoa com quem eu casei, dizer, acabou, não podemos fazer isto, temos uma filha, tenho uma vida, e legítimo, completamente claro legítimo, ao qual eu tive que ceder a esse pedido, porque, não é, de ok, eu tenho que abrandar, eu tenho que fazer outras coisas, tenho que ir buscar dinheiro de outra forma, porque eu não posso pôr a minha família em risco, não posso. Mas durante todo o tempo em que eu estava ali, a minha intuição estava sempre, não é isto. Tu tens que voltar àquilo que tu és, tens que voltar à tua essência, tu empreendes, tu vais criar impacto, tu és a pessoa que vai pagar salários a várias pessoas e famílias e vais contribuir, e daqui a uns anos vão falar a ti como se fosse um naveiro, no sentido de fizeste bem a estas pessoas. Eu tenho isso em mim, e eu tive durante umas semanas a negar isso em mim. Então a segunda coisa foi mesmo ouvir a minha intuição, porque no dia em que eu disse não, eu vou voltar a reerguer isto com pés e cabeça, quando eu tive a coragem de o dizer, de verbalizar, sim, não é? Sim. E de abrir a agência que está a acontecer, não tive propriamente o melhor apoio, não é? No sentido, eu tinha falhado redondamente, é normal que haja a questão, mas tens a certeza que vais fazer isto outra vez? Então, mas a minha intuição disse para fazer, então eu ouço a minha intuição. Acho que é essa também uma das vertentes. E a terceira é, conhece a tua empresa como conhece um filho. Eu não conhecia a minha empresa como conhecia um filho. Eu sei tudo da minha Clara, tudo, o que ela gosta, o que ela não gosta, quanto é que ela pesa, tudo. E eu não sabia nada da minha empresa. Em que aspecto? Aquelas coisas contabilísticas, coisas básicas, que é uma coisa tão simples, Cândido, que é tão absurdo, que eu preocupava-me mais com a faturação do que o lucro. Porquê? Porque a faturação ajudava-me ao ego. Normal. Para as redes sociais, para tudo. Pois. De quanto é que... Tá, eu posso faturar 10 mil euros, ótimo, mas eu não quero 9 mil de despesa, eu quero 2 mil, vá. Eu quero ter esses despertares que eu comecei a ir tendo, de conhecer a minha empresa como conheço um filho. Foi uma das coisas que eu percebi. E depois largar o passado, porque tomei decisões desafiantes a nível do meu passado, de investir em formações que não valeram a pena, investir em acompanhamentos que não valeram a pena. Já falei isso várias vezes nas minhas redes sociais. Eu meti-me de cabeça num programa de mentoria de 12 mil euros que não valeu 500. Não valeu de todo. Então ser mais seletiva naquilo que estou a fazer e deixar ao mesmo tempo o passado no passado, que é, pronto, ok, fizeste isso, erraste, bora, o que é que podes aprender com isso? É preciso umas sessõezinhas de terapia? Vai, filha, está resolvido, resolve a situação, mas passa em frente com isso, porque de alguma forma isto vai-me potenciar a fazer mais e melhor e a não ser essa pessoa que engana os outros. Acima de tudo, isso também. Por isso, são várias as lições, não é? De organiza-te,
faz 80-20 constantemente, estou constantemente com 80-20 na minha cabeça, o que é aquilo que só eu faço e faço muito bem, e o resto delega. Não tenhas medo de delegar, nem que seja uma coisa tão simples. Não tens muito dinheiro para delegar, para dar um contrato, ok, paga por trabalho, por coisas pequeninas, mas delega. Acho que são essas assim as grandes lições. Claro, de certeza que há mais, mas neste momento é as que me vem mais, não haja dúvida. Sim, seguramente. Fantástico, Mafalda, porque as coisas que estás a dizer, eu falo muito, não é? Eu gosto muito da palavra humildade, adoro essa palavra. É uma palavra que muitas pessoas têm muita dificuldade em a pronunciar, em serem humildes, porque por vezes acham que ser humilde tem a ver com ser fraco. Não é? É verdade. E em nada tem a ver com ser fraco, muito pelo contrário, não é? Nós sermos capazes de pedir ajuda, nós sermos capazes de dizer eu não sou tão bom nisto, não é? Ajuda-me aqui, ensina-me, orienta-me. Portanto, a quem tem capacidade de nos mostrar também, e falaste também isso, a outra parte, a humildade para mim é essencial ao sucesso, absolutamente essencial ao sucesso. Eu tive aqui uma pessoa que era um grande profissional, um grande arquiteto, premiado internacionalmente, inclusivamente, e eu recordo-me de estarmos a falar de valores da empresa como um todo, do grupo no caso, e essa pessoa tinha uma dificuldade à palavra humildade, que era uma coisa tremenda. Ele não queria que eu escrevesse a palavra humildade, não podia entrar em lado nenhum, e isso tinha a ver com provavelmente, sou a especular, a educação que essa pessoa teve, onde a família provavelmente exigiu-lhe muito, não é? Onde a pessoa tinha que saber sempre as respostas todas, e provavelmente isso de certa forma massacrou tanto que a pessoa tinha que saber as respostas. Então quando havia um erro, não é? Por muito factual que fosse, por muito óbvio que estivesse visível que tinha sido feito para aquela pessoa, originado para aquela pessoa, ela era incapaz de o assumir. Absolutamente incapaz de o assumir. Portanto, isso não permitia que a gente crescesse, não é? Que é o que estás a falar. Então, nessa situação, terminou comigo a ter que libertar essa pessoa, que eu gostaria imenso que estivesse hoje em dia connosco, porque é um grande profissional, mas que lá está, essa barreira entre a pessoa deixar entrar informação e assumir, ou seja, que esta relação de input-output seja feita de forma transparente, honesta, real, não é? Não impede completamente o crescimento. Portanto, humildade sem dúvida nenhuma. A outra coisa que tu referiste dos teus 3 pontos, não é? Foi a intuição, não é? Todos nós temos a intuição correta. A questão é nós percebermos, porque também temos a incorreta. É que temos as duas, a correta e a incorreta. Então, muitas das vezes tem a ver com nós termos a capacidade, lá está, e vamos ligar à humildade, de perceber o que é que nos faz avançar, não é? Porque a intuição incorreta será sempre a do medo, será sempre a de não fazer, não é? E a de simplesmente paralisar e arranjar desculpas. Portanto, então tu tiveste a capacidade de ouvir a tua intuição positiva, aquela que te levava para a frente e não a outra que te faria parar. Ouviste também? Sim, mas ela assustava-me porque eu via uma versão da Mafalda que não era eu. A Mafalda a trabalhar por conta da outrem. Não é que eu não fosse competente, eu ia ser muito competente, principalmente se tivesse propósito. Mas na curta experiência que eu tive na minha vida, não me faz sentido, sabes? Não faz sentido. Por isso a minha intuição, esse lado negativo que eu vi era uma visão de mim, uma realidade de mim que não te sentias identificada. Não, de forma alguma. Não me vejo a ser. Não gosto que me digam o que fazer, também é uma das coisas, mas não é num sentido de. Como é que eu ia te explicar? Tudo o que eu faço tem um propósito, não é? Qualquer pequena ação, mesmo na empresa, de coisas operacionais, de coisas maiores, estratégicas. Então eu não ser eu a fazer esse caminho faz-me um bocadinho de confusão. Por isso, sem dúvida, da intuição. Sim, mas tu acabaste de dizer a outra coisa também, não é? Ou seja, tu acabaste de dizer que serias capaz de trabalhar por conta da outrem se o propósito estivesse lá. Pronto, e isso é naturalmente uma das grandes falhas, que é, lá está, nós estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros, mas às vezes algumas pessoas pensam que estão aqui para ganhar dinheiro. Ou para enganar os outros, não é? E quando a gente faz essa confusão, não é? Porque ganhar dinheiro tem a ver com a capacidade que nós temos de ajudar os outros. Será sempre uma relação direta com quanto mais pessoas nós ajudamos, quanto mais competentes nós somos a ajudar os outros, a entregar aos outros, nós mais retribuição temos.
Será sempre assim. Aquilo que tu fazes hoje em dia, por exemplo, na questão da maquilhagem e no marketing também, é tu conseguiste desmultiplicar a tua ajuda para outras pessoas. Não é só o teu valor, lá está, mas tu conseguiste desmultiplicar. Então tu consegues ajudar muito mais pessoas, lá está, muito mais mulheres a sentirem-se empoderadas através da maquilhagem, não é? E consegues muito mais através do marketing, que estás a desenvolver mais, mas a maquilhagem, que é aquela parte que eu te conheço ainda muito bem. Então, ou seja, quando nós aquilo que a gente faz tem um propósito, é na verdade aquilo que todas as pessoas procuram fazer, só que muitas vezes elas nem sequer sabem que isso existe, não é? Ou seja, que aquilo que nós procuramos fazer tem um propósito. Portanto, e tu então, eu tenho exatamente a mesma visão que tu tens, temos uns anos de diferença. Claro, experiência diferente, claro. Experiências diferentes, uns anos diferentes, porque realmente eu ontem estava a falar com a minha esposa, e é curioso que ela estava a recordar de uma conversa que nós tivemos quando nos estávamos a conhecer, e que então eu estava-lhe a dizer que eu adorava aquilo que fazia, e na altura trabalhava por conta da outra, e portanto era gestor numa multinacional, mas por conta da outra, ainda não era empreendedor, e eu estava-lhe a dizer que eu adorava aquilo que fazia, mas que no entanto era muito custoso, portanto, e esse muito custoso tinha a ver com essa situação que estamos aqui a partilhar, ou seja, porque eu também sentia na posição de colaborador que o que eu estava a fazer não fazia sentido, lá está, que não estava a ajudar outras pessoas, que não estava a trazer um valor acrescentado, mas eu não conseguia ver essa parte. Então, ou seja, aqui a questão da intuição e daquilo que tu és, e quem nos ouve e vê, são pessoas ligadas ao empreendedorismo, mas muitas também que ainda não tiveram coragem de dar os primeiros passos, então por isso é que eu gosto de trazer isto ao consciente, porque realmente nós temos estes dois lados, não é? Nós temos é que afinar qual é que é o lado que a gente vai dar voz e qual é que a gente vai dizer, ok, isso não é isso que eu quero para mim. É isso, concordo plenamente contigo. A outra parte que falaste também, que o conhecer a empresa. Não é tão básico, isto dito assim de voz alta, é tão básico, mas eu tive praticamente 10 anos sem o conhecer. Pois, desta forma. Mas por isso é que muitas vezes, ou seja, o aumentar vendas, não é? E realmente é aquele indicador que os novos empresários olham, e é um indicador excelente, só que aumentar vendas sem aumentar lucro simplesmente aumenta risco do negócio, não aumenta absolutamente mais nada e aumenta o ego, não é? E aumenta o ego. E tem outra coisa, Cândido, coisas tão básicas como eu sem querer repeti o erro que existia a nível da família, porque eu tive empreendedores na família, à moda antiga, tinha os empreendedores do tempo das vacas gordas, em que o dinheiro da empresa é meu, é igual, é tudo a mesma coisa. E eu achava que tinha uma certa consciência sobre isso e não tinha, porque se eu vou a um restaurante é a empresa que paga. Não é um restaurante, vou eu, o meu marido e a minha filha, mas é a empresa que paga. Não. Hoje em dia tenho uma visão completamente diferente, mas foi preciso mesmo bater com a cabeça e perceber que há coisas, não. Isto é algo completamente independente. E agora eu tenho uma visão que antes não tinha. Eu adorava que daqui a uns anos alguém se chegasse à minha beira, eu quero comprar a tua empresa. Eu hoje em dia, eu antes não via isso, eu antes via, não, eu quero deixar isto espetacular para um dia a minha filha herdar. Não, eu não quero que a minha filha tenha dores de cabeça. Toma, está aqui um bom património, umas casas que eu comprei graças à venda da empresa, ser uma empresa que vá crescendo mais ainda com um grupo que seja maior do que eu. Isso eu já... Mas essa mentalidade também mudou. Adorava que um dia, olha, quero-te comprar porque estás com um trabalho excelente, uns resultados excelentes, tudo. Ótimo, então para isso acontecer tem que haver uma gestão, não é? E uma consciência empresarial que eu antes não tinha. Então é isso, e vou sempre manter isso, conhecer uma empresa como se conhece um filho. Mudou completamente. Fantástico. O jogo para mim. Eu realmente, Mafalda, bem, estou perante uma grande empreendedora hoje em dia. Uma gestora agora mesmo. Já estou a começar a crescer, Sim, espero crescer mais ainda, sim, mas sim. A melhorar a cada dia. Porque isso que acabaste de referir é um facto, que é, nós devemos gerir as empresas como se elas fossem para ser vendidas ou compradas, que é a mesma coisa, não é? Ou seja, a empresa não depender do dono, porque a empresa que depende em absoluto do dono é uma empresa na verdade sem valor. Porque o que é que se a gente vai vender aquela empresa em que se o dono sai, ela cai, não fatura, então na verdade a empresa não tem valor. Exatamente. Não é? Portanto, então a ótica é sempre essa, é que a empresa seja de certa forma autónoma, que não necessite do dono. Então quanto mais isto acontece e naturalmente mais lucro ela dá, mais valiosa ela se torna.
Isso é fantástico. Mafalda, eu queria pegar aqui num ponto que, não sendo central, acho que é muito relevante e tu tocaste nele, que é, tu falaste que gastaste dinheiro em formação que não te serviu de nada, que compraste uma mentoria de 12 mil euros que não te serviu de nada. E eu que estive ligado a essa área, aliás, nós conhecemos por causa disso, exatamente. Partilho completamente disso. Aliás, foi por causa dessa situação que eu abandonei esse tipo de negócio, porque realmente, como negócio, e voltamos à essência que estávamos a falar, que é o ajudar os outros, porque realmente, como negócio, quando nós damos formação ou mentoria ou o que for e ajudam os outros, ok, isto é um caminho de grande valor, mas realmente a formação, a mentoria, o coaching tornou-se uma moda nos últimos anos. Nós vemos uma proliferação gigantesca de pessoas na internet a vender tudo e mais alguma coisa. Vemos outra manada de pessoas a ensinar os outros a vender tudo e mais alguma coisa, a dizer, tu sabes saber alguma coisa que há ter valor para vender para os outros. E realmente eu vejo isso também como um problema hoje em dia, que é essa questão de as pessoas terem uma multiplicidade de informação, de oferta, de formação, de mentorias, etc., que na verdade não ajuda e que muitas vezes torna as pessoas viciadas em fazer mais formação, né? Porque a formação tem as componentes de um vício também, porque tem a questão de que eu sei que vou ter algo que me vai dar prazer a partir do momento que eu vou, mas por outro lado eu tenho uma incerteza em relação ao resultado, mas por outro lado, a partir do momento que eu me inscrevo, tenho uma injeção de dopamina e eu sento-me na cadeira e tenho outra injeção de dopamina e vou ter pessoas que me vão elogiar porque eu estou na formação e eu vou poder também alimentar o meu ego a dizer que eu fiz mais isto e mais aquilo. Isso é muito relevante, Mafalda. Eu acho que gostava que partilhasses connosco qual é que é a tua experiência nisso, porque realmente é muito relevante. A formação é muito boa, mas também pode ser muito má. Então, a formação que eu comprei, acho que é só importante dizer isto, que é de um dos maiores players do mercado. Okay. E eu já tinha feito todas as outras formações deste profissional e eu gostei. A verdade é essa, eu gostei e foi por isso também que fui em frente. Mas eu sempre fui uma pessoa que invisto na minha formação, de maquilhagem concretamente, sempre fui. Claro. Marketing, tive que o fazer ao longo destes anos todos, porque nada funciona sem marketing. Não. Gestão a mesma coisa, ou seja, tudo o que eu pudesse fazer que me enriquecesse de alguma forma enquanto pessoa e profissional eu fazia. E eu não tenho muito medo eu não tinha muito receio em investir em formação porque eu tenho sempre uma mentalidade. Por exemplo, quando eu fui para Los Angeles fazer a minha primeira formação de maquilhagem, que me abriu portas gigantescas do outro lado do mundo, eu lembro que pedi um empréstimo. Em fevereiro desse ano eu pedi um empréstimo a 8 anos, daquele valor, e em novembro desse ano o empréstimo estava pago. Portanto, eu tenho muito esta mentalidade, que é, vai, não interessa o valor, vai, se tens muito valor de volta, vai, depois pagas rápido, porque o retorno que tu vais ter vai ser incrível. O que aconteceu é que nessa formação em particular, eu estava assim um bocado indecisa, vai, não vai. A formação não era só para mim, era para mim e para o meu companheiro na altura, que na próxima na altura era sócio da empresa comigo, por isso fazia todo sentido. Só que entramos na formação e o que é isto? Não entregava nem metade do que prometia. Que eu te disse, foram 12 mil euros enterrados e nem 500 valeu, nem 500. Foi uma desilusão autêntica e eu, durante todo o tempo que eu estive lá, eu lutei por mais. Eu não fui o cala e consente. Foi, vamos embora, vocês disseram que iam entregar isto, onde está? E eu fui exigente nesse aspecto. Ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, só para entenderes o timing, eu estava em repouso absoluto de gravidez, mesmo no final da gravidez. Quando isto tudo começa a acontecer, a minha filha nasce, os primeiros meses de vida da minha filha, e eu ainda estava envolvida naquela formação. Ainda puxava por mais. A verdade é que não houve um grande sumo. Não houve um grande sumo a grande lição disto foi perceber efetivamente fazer as perguntas certas de, ok, mas o que é que eu vou realmente tirar de valor aí? Entretanto, eu agradeço por isto me ter acontecido, porque já me apareceram outras pessoas a tentar vender algo do género que é mais energia que outra coisa, é mais o impacto energético de estar com esta pessoa. Tens o teu valor, mas não é para mim. É só isso. E já foram formações de 10 mil, de 30 mil. Para estar à tua beira? Não, muito obrigada. Mas somos o quê? Um Elon Musk da vida? Temos sim resultados que eu quero ir atrás? Então consegui ter um filtro muito maior, por isso lá está, nós temos que ver o copo meio cheio, não é? Ok, o que é que eu aprendi com isto? E hoje em dia já consigo ir atrás de formações,
Imagina, em momentos de venda que acontecem, não é? Quando estás em algum evento, eu desligo o botão. Eu não quero saber de valores, não quero saber de nada. Eu depois começo a analisar tudo e percebo, ok, isto faz sentido para mim? Sim. Não faz. E prefiro perder aquela oportunidade. Se comprares hoje fica mais barato. Não quero saber. Se eu vou, prefiro pagar mais caro, mas tenho certeza que é isto que eu quero fazer, do que estar a sentir aquela ansiedade de fazer ou não fazer. E agora tenho uma certeza que antes não tinha. E daquilo relacionando com o que pegaste, a dopamina, do estar constantemente nisto, que é, eu agora sei, tenho a certeza absoluta em mim, em todas as minhas células, que eu vou fazer acontecer com ou sem formações. A formação simplesmente vai-me acelerar o tempo, não é? A intensidade muda o tempo. Sim. É só isso. A grande diferença é essa. Por isso agora quando eu invisto em formação, ainda agora, fiz um investimento de acompanhamento de 1 ano, mas com uma pessoa que vendeu o negócio dele no marketing, na área que eu quero, com mentores espetaculares, com acompanhamento semanal. Atenção, uma coisa com mais pés e cabeça, compreendes? Sim. Então, para mim isso fez sentido. Agora o resto, escalar com uma grande quantidade de pessoas, oferecendo uma qualidade high ticket, não funciona. Ou tens muitas pessoas, ou tens um acompanhamento muito pequeno, as duas coisas não funcionam. Sim, sem dúvida. Isso, escolher com pés e cabeça, sem dúvida. Sem dúvida. Tu disseste aí várias coisas válidas, mas eu vou só sublinhar uma, que é a questão de realmente quem está a dar essa formação, ou quem está em frente, que tenha resultados visíveis, não é? Sobre o tema. E realmente nós vemos muitas pessoas que não têm resultados, simplesmente têm público, têm pessoas a bater palmas, mas não têm os resultados. Não é? Então os resultados vêm deles venderem uma formação sobre algo que eles próprios não têm resultados. Não sabes fazer, vai ensinar os outros a fazer. Exatamente, sim, porque é o negócio. Eu ontem estava a entrevistar uma pessoa que ela me dizia que aquilo que ia fazer, eu estava a entrevistá-la para uma área comercial. A pessoa tem experiência na área comercial, tem formação, acho que é em recursos humanos, acho que é a tua área, e então ela estava-me a dizer que o que ela iria fazer daqui a 2 anos era ajudar empresas a transformar os seus resultados. Ao que eu fiquei a olhar para a pessoa, mas como é que vai fazer isso se não tem qualquer experiência nem formação na área? E ela disse, não sei. Pronto, ok, espetacular, daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, pronto, e estava a candidatar-se a uma área comercial que naturalmente eu prolonguei mais uma pergunta ou outra por boa educação, mas é óbvio que a pessoa saiu e eu coloquei lá um não, portanto nem valia a pena voltar a falar, sim, não fazia sentido, mas se calhar qualquer dia vamos ter essa pessoa a vender cursos ou a ajudar empresas a terem resultados sobre algo que ela não faz a mínima ideia como é que acontece. Sabes, uma coisa que eu agora faço é quando me vendem cursos, pessoas e assim, no outro dia tive uma reunião comercial para explicarem o produto, e eu adoro um site chamado Rácios.com. Sim. E meto lá e compro 5 euros o relatório comercial financeiro da empresa. Sim. E para teres ideia, eu consegui esquivar-me a uma que eu estava com mau feeling e fui comprovar, uma formação era 20 mil euros, assim, uma coisa absurda, porque eu já tive estes resultados. Só em dezembro eu faturei 90 mil euros e vou a ver, foram 11 mil. Parecido. 5 euros, olha que 5 euros mais bem gastos que eu fiz. Então eu tenho agora muito essa mania, que é, ok, deixa-me só ter a certeza se estás mesmo a dizer a verdade. Então pronto, não vender aquilo que não somos, só isso. Muito, muito, muito importante. Mafalda, nem de propósito, autenticidade. A tua marca, aquilo que tu fazes, respira autenticidade. Ainda bem. Que dicas tu gostavas de deixar para os empreendedores que querem comunicar como tu e que necessitam dessa autenticidade? Porque realmente hoje em dia a autenticidade é muito importante. Concordo contigo. Primeiro dizer que a autenticidade foi o motivo pelo qual eu abri uma agência, não é? Porque por eu ser eu própria, por eu ter os resultados que tenho tido ao longo destes anos, foi o que fez com que as pessoas viessem ter comigo para fazer a coisa acontecer. E a CLAF está de pé precisamente por causa disso. Então, no mundo de influencers, no mundo em que a Louis Vuitton é que é importante, no mundo em que todas as casas são branquinhas, intocáveis e não há umas meias espalhadas no chão, é contrariar tudo isso. Eu cada vez mais, e as tendências do marketing lá fora e tudo mostram isso, a força não está na perfeição, a força está em sermos quem realmente nós somos. Claro que eu não vou estar a demonstrar se a minha casa estiver toda virada do avesso, mas eu vou mostrar sem maquilhagem, porque eu uso a minha cara normal, eu não preciso estar constantemente com maquilhagem. Eu vou mostrar vestida de fato de treino porque fui ao parque com a minha filha. Se é todo o momento isso a toda hora, não, mas é quem eu sou.
É tão simples quanto isso. Então, a autenticidade, o que eu digo, e eu trabalho muito a marca pessoal de forma consciente, tudo o que eu posto, Cândido, tudo, um story, uma foto, o que for, tem propósito, hoje em dia. E é para levar depois a outros caminhos. A mesma coisa eu faço no perfil da Claf e agora no novo da Makeup que estamos a preparar. Então, esta autenticidade cria uma coisa que a influencer típica, vou dizer assim, por exemplo, não tem, que é a ligação emocional com as pessoas, a comunidade, o senso de comunidade. E um empresário pode perfeitamente fazer isso porque toda a gente gosta de ver os bastidores da vida da pessoa, nem que seja pela natureza humana, dizemos que os covilheiros, a verdade é essa. Então, uma coisa tão simples de... olha, vou pegar no teu exemplo, que tens montes de empresas, partilhar o teu dia de, olha, o meu pequeno almoço eu comi uma torrada com ovos mexidos. Uau, o Cândido é empresário, tem um monte de empresas e ele come o mesmo que eu ao pequeno almoço. Isto gera identificação, nem que seja inconsciente. Fui passear com os meus filhos, tive o fim de semana todo só para eles. Uau, o Cândido valoriza a família. E são tudo mensagens inconscientes que fazem com que as pessoas também se identifiquem ou não. E se não, elas vão sair, ótimo, é porque não é o público certo para nós. Então, é constantemente usarmos isto enquanto empresários, de mostrar os bastidores da nossa vida. Claro que é assim, não acho e discordo de estou a passar um momento super difícil e vou partilhá-lo nas redes sociais. Não, partilha depois ele está resolvido. Não dês detalhes, não venhas fazer a sofrência para as redes sociais, porque isso não funciona. Só vamos atrair as vítimas da vida e nós não queremos isso, ok? Ou vamos ser mal vistos pelas pessoas, ok? Até posso estar a passar um desafio, mais à frente eu falo-vos dele. Ok, tudo muito bem, que foi o que eu fiz quando eu bati com a cabeça, por causa da empresa Makeup. Certo, muito bom. Não está bem, mais à frente eu falo do assunto. E vou falar do assunto com pés e cabeça de forma estratégica, levando tudo isso. Mas é usar tudo para as pessoas se identificarem connosco, para se hoje eu estou a vender make-up, se hoje eu estou a vender uma agência de marketing, mas amanhã eu vou vender sapatos, as pessoas vão querer vir comigo. Porque é esta comunidade. Eu digo muitas vezes isto, Cândido, eu não tenho os maiores números nas redes sociais, eu não tenho sequer 20 mil seguidores, eu tenho acho que 13, qualquer coisa, já nem sei bem. Mas sempre que eu meto um story para clicarem no link de alguma coisa que eu recomendo, seja um produto que eu consumo, seja um produto meu, tenho bué cliques. É isto. As pessoas confiam em esse ponto. Sim. Ok, porque também sabem que tudo o que eu lhes partilho é genuíno, não é uma publicidade, porque eu não faço, eu abandonei toda essa vertente de influencer para todos os efeitos, eu não quero isso para mim. Então quando eu partilho com essa verdade. Então a autenticidade sempre aqui nas duas coisas, de hoje de manhã estou entusiasmada, vou gravar um podcast, vai ser muito giro, mas eu preciso tomar o meu café, gente, porque sem café não funciona. E as pessoas interagem com isto, porquê? Porque elas também precisam de beber café, também estão cansadas, também dormiram mal. Isto, a usar essa autenticidade com estratégia e sempre pensando o que é que realmente, quando as pessoas falarem de mim, o que é que eu quero que elas sintam, o que é que eu quero que elas pensem. E que sejam coisas boas, não é? Preferência. Por isso é isso, eu incentivo qualquer pessoa, qualquer empresário, os meus clientes da Claf, eu digo isso, façam stories. Os stories apaixonam as pessoas. O feed é ótimo, mas os stories apaixonam. Então fazer essa ligação e mostrar quem nós somos, porque muitas vezes traz-nos mais clientes ser quem nós somos verdadeiramente do que estarmos a fingir que não sei o quê. Mafalda, excelentes dicas. Eu aqui no nosso ecossistema de empresários, nós temos muitos franqueados, empreendedores, nós incentivamos muito os franqueados a que eles dinamizem as redes sociais, ou seja, eu costumo dizer que nós aqui no Massa, nós fazemos o que eu chamo de higiênico, não é a palavra mais bonita, mas é o correto, ou seja, nós fazemos todo o planeamento mensal de stories, de feed, daquilo que é para dar credibilidade ao negócio, para mostrar que o negócio é autêntico, que ele funciona, que temos bons resultados, mas lá está, nada disto traz a parte humana, e então nós convidamos sempre os nossos empreendedores e damos formações, etc, para que eles o façam. Então o que eu queria pedir como conselho, e estou a falar dos nossos empreendedores como outros empreendedores que nos estão a ouvir, não é? A quem tem medo de fazer publicações, de fazer vídeos, que conselhos é que tu darias? Faz como eu fiz, posta e vira o telemóvel para baixo. Não penses no assunto. é que é preciso às vezes... 1, 2, 3, já está. E virar as costas, porque a vergonha é mesmo um travão... É o medo de julgamento. Certo. A verdade é o medo de julgamento. Medo de julgamento. Então, é uma luta constante nessas pessoas, e eu sei porque já estive aí, o emocional, eu sei que isto é ridículo,
sei que é ridículo estar a sentir estas coisas todas, mas é aqui o racional e o emocional. Ok, então ouve o teu racional, faz o story, publica e não penses muito no assunto. E os primeiros vão ser uma bosta. Faz parte. Vai haver stories, vocês vão estar há 10 anos a fazer stories ou o que for, e vai haver stories que vão ser uma bosta. Vai haver um reel, uma foto que não vai funcionar, mas faz parte. E isso também nos humaniza, porque ninguém é perfeito, ninguém é um robô. Então é podermos ter essa partilha genuína de... Olha, está-me farta de dizer isto à cabeça. Tu tens um franchising que é House Shine, que é de limpezas domésticas, estou certo? Sim. Ok. Como é que se humaniza limpezas? Será que se pode dar um toque de comédia? Será que se pode fazer com que as pessoas, quando estão a ver aquele vídeo, se divirtam porque elas pegaram na esfregona e fizeram alguma coisa super engraçada e dizem assim, ok, limpar, eu sei que me vou limpar com qualidade. É o mínimo entregar qualidade, não é? Hoje em dia. É tipo, é o garantido. Mas porquê é que eu quero estas pessoas que parecem super divertidas e simpáticas na minha casa e não quero estas? Portanto, é ver este... Porque concorrência há. Mas porquê que é ti que eu vou escolher? Não é? Porquê que... Então, o fazer stories, fazer os reels, fazer as fotos, não é para agradar toda a gente. Nós nunca vamos agradar gregos e troianos. Exatamente. Então, vamos fazer nós, publicar, não pensar demasiado no assunto. É a minha dica para quem está mesmo no início. Começar a fazer stories ou posts em que nós não estamos a falar diretamente para a câmara, é tirar uma fotografia e escrever alguma coisa para começar a desbloquear, ok? Depois, aparecer sem falar alguma coisa que possamos estar a fazer, a beber um café, não estamos a falar, e o passo a seguir, bora lá, falar, está ali. Muito então, bom. É uma escada, mas a partir do momento que chegamos ao à vontade, Nossa Senhora, é sempre a andar, não haja dúvida. Muito bom. Mafalda, um conselho para as pessoas que querem empreender, mas que ainda não o fizeram, que lhes falta a coragem, que lhes falta algum ingrediente, que conselho é que darias a essas pessoas que querem empreender? Ter alguns victãs dava jeito na cabeça. Estou a brincar. Eu acho que acima de tudo, o que é que eu vou pensar assim, o que é que eu gostaria que me dissessem a mim, se fosse agora? Planeamento. E se não sabes planear, procura alguém que te ajude a planear. Alguém de confiança, que tenha resultados. A segunda é mentalizar que o caminho pode ser solitário. Pode haver momentos em que ninguém percebe a nossa visão e está tudo bem, não é culpa dessas pessoas. Somos nós que pensamos de uma forma diferente. E a terceira é que nós nunca somos demais. Nunca há maquilhadores demais, marqueteiros demais, house shines demais. Há sempre qualquer pessoa. O sermos únicos vai fazer com que o nosso negócio também comece por ser único e que crie valor de uma forma que outros não criam. Por isso, por que não dar o passo e ver se correr bem, ótimo. Se correr mal, pode não ser esse negócio, pode ser outro. Pode ser coisas que é preciso limar. O planeamento ajuda nesse aspecto. Mas acho que é isso, é termos a coragem de o fazer, porque ninguém vai fazer por nós. E estar a viver com o mas e se eu tivesse feito? E se é agoniante. Por isso não vale a pena ter essa agonia. Avançar. É só fazer. É fazer, avançar. Mafalda, muito obrigado. Para quem quer saber mais de ti e seguir-te nas redes sociais, quais são os teus endereços? Ora então, é mafalda.vieira no Instagram ou pela Claf Agency, que é claf.agency, que neste momento são os 2 grandes perfis que estamos a trabalhar, mas se forem pelo meu, chegam lá. E através do Instagram, basicamente chegam a todo lado, por isso o ecossistema está todo lá montado. Obrigada, Cândido, foi incrível. Foi um prazer muito grande. Gostei imenso de estar à conversa contigo. Eu também, obrigada. Obrigado. Então, se gostou deste episódio, por favor, dê-nos 5 estrelas na plataforma da Apple, Spotify ou YouTube. Terça-feira sim, terça-feira não, voltamos com mais conteúdos acerca de gestão, liderança e empreendedorismo. E caso tenha amigos, familiares, que seguramente têm, que também querem saber mais acerca de empreender, acerca de gestão e de liderança, por favor, partilhe com eles este episódio. E se me quiser seguir a mim, Cândido_Mesquita no Instagram. Um abraço.